Vamos agora ao vivo conversar com o vice-presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch, que fala com a gente, né, Dimara, sobre esse adversário do Galo de domingo. Jogo que o Galo faz no Mineirão, depois dessa vitória contra o Fortaleza. Dimara Oliveira e ouvintes, vamos lá conversar com o nosso amigo Cristiano Dresch, a quem a gente já adianta, né, os agradecimentos por falar com a gente nesta sexta-feira. Olá, Cristiano, boa tarde. Olá, boa tarde a todos aí. Prazer participar aí do programa pela primeira vez com vocês. É a primeira de muitas, com certeza, presidente. Obrigada, Dimara Oliveira falando com o senhor. Presidente, vamos começar explicando que pouca gente sabe que o Cuiabá, na verdade, já é um clube empresa, né? Todo mundo trabalhando e batalhando aí para se tornar, né, para que o futebol brasileiro mude esse contexto, e vocês já fazem isso há algum tempo, né? O Cuiabá, desde que o Gaúcho fundou ele lá em 2001, né? Ele já fundou o clube como empresa, né? Desde aquela época, acho que foi no final da década de 90 ali que foi feita a alteração na Lei Pelé, que foi deu a opção, né, dos clubes de futebol poderem ser empresa também. Ele já foi criado nesse modelo, né? E o Gaúcho era uma pessoa, né, que tinha um tino empresarial muito grande, né? Ele era um cara que era um bom administrador e tal. E nós, né, da nossa família, que a gente patrocinou o clube desde 2003, né, que foi o primeiro campeonato profissional que o Cuiabá disputou. Somos uma família de empresário, né? E também para nós esse ambiente de empresa é algo que a gente tem uma facilidade, né, para tratar. Mas, né, nos últimos anos, né, nunca foi fácil ser um clube empresa porque a carga tributária sempre foi muito alta, né? O Cuiabá... Pode continuar. Então, o Cuiabá, a gente paga muito imposto todos os anos, né? E agora com essa alteração da lei aí, com a criação da SAF, né, da Sociedade Anônima do Futebol, vai diminuir bastante esses tributos e vai facilitar esse modelo de clube que é o clube empresa. Só para quem nos acompanha entender, né, Pedro, Gaúcho, a que o presidente se refere ao ex-jogador Gaúcho, falecido em 2016, passou por Flamengo, por Palmeiras, aqui pelo Atlético também, né? E foi ele o fundador do Cuiabá, e depois a empresa que é familiar, né, presidente? Eu tô correta? Sim. É familiar do ramo de borracha, é isso aí no Mato Grosso? É uma indústria que faz o produto que é utilizado na recapagem de pneu. Exatamente, e eram os patrocinadores e na sequência se tornaram aí os proprietários do Cuiabá, fazendo essa diferença toda nessa trajetória do próprio Cuiabá. Ô Cristiano, Pedro Abílio falando com você mais uma vez, e até uma sugestão aqui do nosso repórter Thiago Nogueira, viu, de aproveitar que ele está falando desse crescimento. Qual que é a relação desse crescimento com a Arena Pantanal, com a Copa do Mundo, que passou por aqui em 2014, deixou muito prejuízo, mas parece que deixou um legado interessante aí no Mato Grosso também, tanto que pela primeira vez tem um time na Série A, né? Até toda a relação, né? A gente patrocinou o clube durante 3 anos, 2003, 2004 e 2005, né? No final de 2005 a gente se afastou. E a gente já não tinha mais planos, né, de mexer, de trabalhar, de patrocinar um clube ou de investir em futebol como a gente tinha investido. Quando o Cuiabá foi confirmada a sede da Copa, né, em 2009, foi em abril de 2009, tinha uma disputa entre Cuiabá e Campo Grande, a gente viu a oportunidade de voltar com o Cuiabá, né? O clube estava licenciado, estava parado, sem nenhum tipo de patrimônio, mas com praticamente nenhuma dívida, né? E a gente viu a oportunidade ali, foi uma ideia do meu pai na época, né, de comprar o clube, né? Então a construção da arena, a confirmação de Cuiabá como sede da Copa tem uma relação, né, vamos dizer assim, 100% vamos dizer assim, com essa compra do Cuiabá e com tudo que veio acontecer nos últimos anos. Presidente, o senhor está falando aí da questão do clube empresa, enfim, dos impostos que são muito caros, e isso acontece obviamente com todas as empresas, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa relação. Por exemplo, o Cuiabá hoje está na 9ª posição e ele tem que lidar com gigantes de aporte financeiro, como é o caso do Atlético, do Palmeiras e do Flamengo, especificamente nessa Série A. Vocês
também tem esse aporte financeiro e tem muito orgulho de dizer que nunca atrasaram um salário sequer, é isso mesmo? O Cuiabá, falando primeiro dos salários, né? A folha, ela sempre foi paga em dia, né? Eu acho que para você poder exigir algo de alguém, você tem que pelo menos pagar o salário em dia. Então acho que o Cuiabá existe uma cobrança em relação, né, a várias coisas que a gente consegue dos atletas muito em função disso, né? E também convencer jogadores de alto nível a vir para um clube do Mato Grosso, você precisa ter alguns diferenciais, né? A gente tem investido muito em estrutura, né? E também essa questão de receber em dia, os atletas levam muito em consideração, né? Em relação a concorrer com gigantes, né, que não é só o investimento que eles fazem, né, que é muito maior do que o nosso, são camisas pesadas, né, são clubes centenários, campeões brasileiros, campeões mundiais, né, que um caçula como o Cuiabá está enfrentando. É um caçula, um clube que vai fazer 20 anos ainda esse ano, lá em dezembro nós vamos fazer 20 anos, e que, né, pela primeira vez está disputando uma primeira divisão, né, uma Série A, que é o campeonato muito mais difícil que todas as outras divisões que a gente já disputou todas, né, desde lá da quarta divisão. Então, não é fácil para nós, é muito difícil, independente da questão financeira, tem a camisa, pesa muito em alguns jogos, a questão, né, de todo o cenário que envolve uma partida, a mídia, a própria arbitragem, em alguns momentos ela sempre tende muito para os clubes maiores. Muito bem. Ô Cristiano, eu queria saber de você, aproveitar que você já até citou essa situação aí do time. Aqui a gente tem dois exemplos bem opostos, né? E até para aproveitar a sua visão aí do Mato Grosso sobre os times aqui de Belo Horizonte, a situação que vive, por exemplo, o América em ascensão pensando em ser um clube empresa, algo até que o Cuiabá vai se modernizar também com relação à Sociedade Anônima do Futebol, mas um Atlético com aporte financeiro gigante, o Cruzeiro que não está conseguindo pagar nem os jogadores, nem os funcionários de salários mais baixos. Como é que vocês enxergam isso aí, até como exemplo também para a manutenção dos próximos anos do Cuiabá? E uma última, quem é o Cuiabá que vai enfrentar o Galo aqui no Mineirão neste domingo? Algo até que a torcida do Atlético que vai estar no Mineirão conhece muito pouco, né? Sim. Eu vejo o futebol, a gente nos últimos anos convivendo mais, né, com os presidentes, né, com as diretorias dos clubes, com a própria CBF, o Brasil, acho que a gente tem um problema sério de gestão dos clubes, né? Não é um modelo que vai dizer se o clube vai ser lucrativo ou não, se o clube vai ter problema financeiro ou não, que é o modelo associativo e o modelo de empresa, né? A gente tem muitos problemas de gestão, muitos clubes, eu acho que o mandato de 3 anos de um presidente de clube é muito pouco tempo, né? Dentro desse tempo existem muitas trocas de comando da parte, né, de futebol, parte financeira, administrativa. Eu vejo muitos presidentes de clube que não têm um conhecimento específico, né, do próprio futebol, né? Eu acho que você, numa posição de ser o número 1 de um clube, que é o presidente, ele precisa entender razoavelmente de futebol, e tem muito presidente que, né, é um torcedor, né? E não estou falando que a gente entende de jeito nenhum, nós estamos começando e aprendendo muita coisa. Mas assim, são clubes com orçamentos milionários, né? O Flamengo já alcançando quase R$1 bilhão, né? Que precisam ter um conhecimento técnico do negócio, né? Não adianta você pegar, vou assumir um negócio que eu não entendo, né? Que eu entendo pouco, né? E eu acho que essa questão da gestão, ela prejudica muito os clubes brasileiros. A gente vê exemplos aí, né, de clubes endividados, né? O Cruzeiro numa situação terrível, né? O Cruzeiro é um clube enorme, gigante, conheço muito bem o Cruzeiro, desde quando a gente retomou o futebol, a gente fez algumas parcerias com o Cruzeiro, inclusive em 2011 a gente passou uns dias em Belo Horizonte, o Cruzeiro deu um suporte enorme pra gente, e chegar numa situação dessa, né? Vejo o Atlético também, um clube que está tendo um aporte financeiro grande, mas em paralelo a isso tem uma dívida enorme também, então isso é muito difícil de administrar. E o exemplo do América, né, que a gente conhece mais recentemente, o presidente Salum, né, um professor aí para nós, né, no futebol, um professor que vem ajudando muito, né, os clubes aí como o Cuiabá, né, e fazendo uma gestão mais pé no chão, né, um clube que o América está buscando aí se tornar uma empresa, eu acho que vai se tornar em pouco tempo, e vai se tornar uma SAF também, parece que tem interessados no exterior querendo investir no América,
Então, acho que o modelo não é a saída é a gestão que precisa melhorar, precisa ser profissionalizada. Né? E em questão do Cuiabá, que vai jogar contra o Atlético, o Cuiabá, a gente tentou montar um elenco aí para essa Série A, mesclando jogadores experientes que já conhecem a competição, né, que jogaram a competição por outros clubes, né, mesclado com jogadores mais jovens, né, que vieram também de clubes grandes, né. A gente tem muitos jogadores emprestados de outros clubes, né, jogadores jovens aí na idade de 20, 21, 22, 23 anos, né, que fazem um equilíbrio bom, né, com esses mais experientes, né. E o campeonato muito difícil, todo jogo uma decisão, né, um jogo de domingo vai ser dificílimo, né, o Atlético ele precisa dos pontos para manter na ponta ali, na liderança, né, a gente também precisa do ponto para conseguir ir somando, né, e chegando cada vez mais próximo da nossa meta, que é a permanência. Presidente, o senhor falou aí que não é o modelo, mas é a gestão. A gestão, por favor, me corrija se eu estiver errada, é feita pelo senhor e o seu irmão, não é isso? É a dupla que comanda o futebol, é isso? Isso, o Cuiabá, assim, tem uma estrutura bem simples, tem muitas pessoas tomando decisão, né? O meu pai e o meu tio são os investidores, a gente faz um planejamento estratégico durante 2, 3 vezes por ano, e eu e o meu irmão a gente executa e toma as decisões, né, assim, mais que não tem tanta importância no dia a dia, né, e funciona, né, eu acho que é algo que as pessoas que vêm trabalhar com a gente sentem uma diferença logo de cara, né, essa facilidade na tomada das decisões, não tem aquela burocracia, né, eu vejo às vezes tem os clubes, né, associativos, eles vão colocar uma marca no uniforme, precisa reunir um conselho para decidir se vai colocar uma marca na manga da camiseta, então isso aí eu acho que atrapalha também, um exemplo só que eu estou citando que torna a coisa mais difícil que o Cuiabá não tem. Então o Cuiabá não tem um conselho, é isso? O conselho são nós 4, né? A gente, entendi. Como eu falei, a gente faz um planejamento estratégico e dentro desse planejamento a gente executa, né? A gente não faz nada fora desse planejamento. E olhando para o futuro do futebol brasileiro, o clube empresa, enfim, tudo isso que vai acontecer com equipes que a gente já citou aqui com aporte financeiro muito alto, qual que o senhor acha que é o futuro de equipes como o Cuiabá ou o próprio América, nosso aqui, vai se conseguir estar ali na briga direta com eles ou vai haver uma distância muito grande entre as equipes? Não, acho que a gente vai ter aí 3, 4 equipes no Brasil que vão ser que vão ganhar o Campeonato Brasileiro durante vários anos seguidos. A gente tem o exemplo do Flamengo, o Atlético Mineiro crescendo, né? O Palmeiras, e tem ali o Corinthians que está se organizando novamente. É difícil para clubes como vamos dizer, Fortaleza, vamos colocar o Ceará, o próprio Bahia, né? O Atlético Goianiense, que é um clube que vem se mantendo na Série A aí durante algum tempo. O Bragantino, que também é um clube empresa, mas que tem um investimento enorme. É difícil para clubes menores assim conseguir almejar título, né? Eu acho que para clubes do tamanho do Cuiabá, do Atlético Goianiense, o próprio América, conseguir ficar anos seguidos na Série A é uma conquista, né? É difícil. Como é que nós vamos fazer com um orçamento de 100 milhões de reais? O Cuiabá nem chega a 100 milhões, é menos. Competir com clubes que têm orçamento de 700, 800 milhões de reais. É muito difícil, né? É uma disparidade gigantesca. Eu acho que a gente precisa trabalhar para que essa diferença ela ela diminua, né? Ela não pode ser tão grande, né? É muito dinheiro concentrado para 3, 4 clubes, entendeu? Enquanto os outros que também fazem parte do campeonato, que são essenciais para que exista um campeonato brasileiro, têm que sobreviver com cotas de televisão muito menores e arrecadações muito menores do que os grandes clubes sobrevivem. A gente está falando de um Cuiabá que está vivendo essa ascensão, essa emergência e aí do futebol brasileiro, mas que pode pintar numa Libertadores o ano que vem. Já tá pensou, por isso. presidente? Ô, Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá, você vem a Belo Horizonte para assistir o jogo no domingo ou vai acompanhar daí mesmo? O meu irmão, ele vai no jogo, ele mora aí perto, mora em São Paulo, né, e fica mais fácil fora. Eu vou ver por aqui. Vai ser um jogo que vai ser transmitido pela Globo pro estádio Mato Grosso, né? No horário aí das 3 horas da tarde aqui de Cuiabá. Então nós vamos estar acompanhando por aqui. Boa, e pode ouvir a Rádio Super aí na internet também. Com certeza. Se segurar o Galo aqui no Mineirão, como vocês fizeram com o Flamengo no Maracanã, vocês estão satisfeitos? Um empate?
Olha, se você for analisar friamente, um empate contra o líder na casa dele é um bom resultado. Então, mas é muito difícil. Né? Não é fácil, acho que a gente precisa manter a mesma concentração que tivemos contra o Flamengo, mas o Atlético é o favorito para a partida, com certeza, e o Cuiabá vai entrar para lutar e se conseguir um ponto, para nós é um bom resultado. Presidente, a gente queria agradecer muito mesmo a sua participação, elucidando aí um monte de coisa, falando desse futebol que a gente sabe que ainda é preciso muito trabalho, união, como o senhor disse, do próprio Marcos Salom, a importância que ele tem, um professor mesmo, a gente sabe que ele faz esse trabalho, talvez hoje o principal nome que entende esses bastidores do futebol e a necessidade que o futebol tem, mas parabéns aí pelo trabalho no Cuiabá, por essa história toda, não dever salários, fazer uma outra parte do futebol que a gente fica muito feliz de saber que existe. Obrigada mesmo, e o senhor vai voltar mais vezes para contar aí pra gente do trabalho do Cuiabá, tá bom? Tá bom, eu que agradeço a participação aí, estamos à disposição sempre. Um abraço a todos. Abraço. Obrigada. Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá aqui no Super FC 1h32.